vez de você se alegrar, porque o nosso Cristo, Ele vive e Ele reina para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Então feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Nem a morte pôde te deter, ó Pai.
diz: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e de ler, nem olhar para ele. E disse aos anciões: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir e desatar os 7 selos. E mais à frente ele diz: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste posto, e com teu sangue compraste para Deus todo o povo, todo tribo, toda língua e toda nação. E mais à frente ele diz o que os animais deixa eu ver, peraí. A toda criatura do céu, todos os animais, os anciões declararam: santo, santo. E o Cordeiro seja dado ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. Amém. A Ele seja todo louvor, a Ele seja toda a glória. Com os quatro animais, com os 24 anciões, adoraram o nome do Senhor Jesus. Hoje é dia, irmão. Hoje é dia de você adorar. Hoje é dia de você se prostrar, porque foi achado aqui para desatar os 7 selos daquele livro, para nos dar vitória, para nos dar a vida hoje. E o seu nome é santo, e o seu nome é santo, e o seu nome é santo para todo sempre. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor, vamos alegrar essa manhã. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.
Glórias ao seu nome, inigualável é, Senhor,
que aconteceu hoje, mas para lembrar, ou lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Quão tremendo foi a sua obra, quão realizadora ela foi. Resolveu os nossos problemas, nos deu vitória sobre tudo, e inclusive sobre a própria morte. E hoje estamos aqui para relembrar esse ato. Nessa manhã de domingo, o Senhor havia ressuscitado e já estava, meu Pai, de novo entre os seus discípulos. Estava de novo entre aqueles a quem o Senhor escolheu, cada um deles. E assim queremos viver, Pai, todos os dias a ressurreição em Cristo, a vida contigo, que não tem fim, é eterna e nunca, jamais deixará de existir. Ensina-nos, ó Deus, a usufruir desta graça, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linha forte para nós. Muito bem, graças a Deus. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, né? Hoje mais um domingo, em especial domingo de Páscoa, que nós comemoramos. Daqui a pouco nós vamos comer, tradicionalmente a gente come, né? Um pedaço do pão ázimo, que quer dizer justamente um pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus, que foi um corpo santo desde a sua concepção, e todo o tempo que ele viveu aqui na terra, não houve pecado em Jesus, não havia nada na carne dele ruim, não havia imoralidade, não havia defeitos, não havia problema de saúde de Jesus, nada estava errado, tudo funcionava adequadamente, tudo devidamente perfeito. E essa ressurreição representa algumas coisas para nós, e nós precisamos entender, nós precisamos compreender essa verdade. Você trouxe a sua Bíblia? Eu vou falar primeiro de sujeição e depois ressurreição. Abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Esse capítulo aqui, essa mensagem, eu tenho ela no coração já há alguns anos, né? Para ser assim mais claro, provavelmente 26 a 27 anos. E sempre falou muito comigo esta passagem. Como a gente está falando de ressurreição, então vou falar de suscitar, né? Ressuscitar ou ressuscitar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35 diz assim: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e lhe edificarei uma casa firme, e estará sempre diante do meu ungido. Esse sacerdote aqui, que foi o Samuel, foi um homem muito importante na história da Bíblia, e ele então fez coisas tremendas. Ele é filho da Ana, que fez um voto a Deus e recebeu a graça de ser mãe, mesmo sendo estéril. Ele orou e surgiu lá o Samuel. E ela então ofertou esse Samuel a Deus. Ele foi criado dentro do templo e tornou-se um dos maiores juízes e profetas e também sacerdote daquela época. Aqui Deus então fala que ele suscitará para si um sacerdote fiel. Aí eu repito, a palavra ressurreição quer dizer ressurgir. E essa aqui, suscitar, quer dizer surgir. Então o nosso Deus é um Deus que criou tudo do nada. Ele dizia, haja luz, e a luz surgia. Haja isso, e a coisa acontecia. Tudo que ele falava, acontecia. Esse é o Deus a quem nós servimos, que é o Deus da palavra, e palavra viva. Palavra que sai dos lábios dele e não pode voltar atrás. Tem que se cumprir aquilo pelo qual ele falou. Então, para você viver um momento da comemoração do dia de hoje, você tem que entender da onde procede essa graça chamada ressurreição. A palavra Páscoa, que tem um outro nome no hebraico bem parecido com Páscoa, mas ela quer dizer passagem, ou seja, aquele momento em que o povo saiu do Egito, deixando aquela vida de escravidão, de domínio de homens maus sobre eles, e eles então vieram para a terra prometida. Eles já estavam a caminho de uma terra que era deles. Eles não tinham direito a nada, eles eram escravos, mas Deus deu a eles, pela fé, e Deus deu a eles a terra. E eles então tinham que caminhar
em direção a essa terra. Isso representa para nós hoje a salvação eterna. Por outro lado, ainda é necessário que a gente passe pelo deserto, que quer dizer essa nossa vida aqui natural, até chegarmos então à maior promessa que Deus tem para nós, que é viver a eternidade, novos céus, nova terra, e lá não haverá prostituição, não haverá falsidade, não haverá mentira, não haverá idolatria, tudo aquilo que hoje é da natureza do homem caída, que o homem pratica deliberadamente, não existirá nesse novo tempo, nessa nova terra, nesse novo momento. Por isso, o santo é aquele que acredita no que Deus diz, o que é bom, e também acredita no que Deus diz que é ruim, e ele luta contra aquilo que é ruim e pratica o que é bom, porque ele sabe que um dia ele vai fazer aquilo naturalmente, aquilo vai estar inerente à vida dele. Então hoje, aproveitando o tempo da ressurreição, eu quero que você pense naquilo que Deus suscitou em você. Para que Deus te elegeu? Você foi eleito em Deus para quê? Para fazer o quê? E aquilo no qual Deus fez um dia para você, aquilo no qual Ele falou com você, seja uma palavra, uma promessa, um ministério, uma posição, hoje é o dia ideal para você usufruir dessa graça da ressurreição e ressurgir das cinzas, como diz, aquele sonho, aquele plano de Deus para a sua vida. É um momento propício para você fazer isso, já que estamos falando de ressurreição, e Jesus assim declarou isso lá no livro de João, que nós vamos ler daqui a pouco, e Ele quer que você seja esse tipo de pessoa. Porém, olha o que Ele diz, vamos ler de novo. E suscitarei para mim um sacerdote fiel. Às vezes você não consegue se manter numa posição, você não consegue ser útil na mão de Deus, às vezes você não consegue continuar fazendo a vontade de Deus, e um dos erros que muitos cometem é que ele quer bênção para ele. Ele quer se dar bem na vida. Ele não está propriamente se importando, como eu preguei aqui, há alguns domingos atrás, acho que domingo passado eu falei também, sobre Abraão. O Deus a quem chama Criador dos céus e da terra, chamou Abraão e disse a ele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, vá para a terra onde eu lhe mostrarei. E aí ele diz assim, eu farei de você, fartirei grande o teu nome, e serás grande, terás um grande nome, e terá uma grande nação. E aí Deus diz para ele, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus deu a ele a oportunidade de ser a solução para os problemas das pessoas. Ele tinha que ter isso dentro de si. E todo cristão tem que carregar esse sentimento de salvação, sentimento daquele que representa o Salvador. Então, quando você tem a oportunidade de fazer um bem a alguém, é a grande característica daquele que é ungido, daquele que entendeu o propósito pelo qual Deus o suscitou. Aqui deixa claro, eu suscitarei para mim. Deus está precisando, Ele está precisando criar, Ele está precisando suscitar muitas pessoas que ainda nem sequer são convertidas, mas que Deus vai fazê-las ser e vai dar a elas grande bênção. Como também Deus tem que ressuscitar alguns. E já que o tema hoje é ressurreição, então melhor momento do que esse não tem para você associar uma coisa a outra. Então Deus está hoje na mesma disposição que estava quando ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele está querendo ressuscitar em mim, ressuscitar em você, aquilo que nós deixamos de lado, aquilo que nós abandonamos. Tem gente que acha que ouvir Deus, ouvir a voz de Deus, é uma coisa assim, sem muito sentido, mas é aí que está o segredo. No livro de Deuteronômio 28, capítulo, versículo 1 diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tiveres cuidado de guardar os mandamentos que vos dou, guardar e praticar, tem duas regras ali, guardar e praticar os mandamentos que vos dou, será que, e aí ele conclui, todas estas bênçãos virão sobre ti, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que se você ouvir a voz de Deus com o objetivo de guardar e praticar, tem muita gente que ouve, eu conheço muitas pessoas que um dia ouviram a voz de Deus, um momento de oração, um momento especial na vida dela, ela ouviu a voz de Deus, mas ela não tem sobre si essa característica de ser sacerdote. No original grego, a palavra hebraico, a palavra sacerdote quer dizer sacrificador.
Você não pode ser um cristão bem-sucedido, você não pode ser um sacerdote de Deus, de fato, se você não tiver essa característica de sacrificador. E aí que está o grande segredo. O primeiro sacrifício que você oferece a Deus, que é o principal, é a sua vida, é o seu tempo, é o seu lazer. Você podia estar na praia agora, como muitos estão. Você podia estar viajando, você podia estar fazendo qualquer outra coisa na vida. Você poderia estar, de repente, executando uma função, um trabalho, uma coisa qualquer aí no mundo. Você poderia fazer isso tudo, mas você resolve sacrificar a sua vida em benefício ao Evangelho, em benefício aos irmãos. Essa é a regra. Esses dias estava ouvindo uma mensagem, lendo um livro e ouvindo a mensagem ao mesmo tempo. Tem um livro e tem a mensagem que fala sobre isso. E o camarada diz assim, falou, olha, você descobre se a pessoa tem um chamado, um ministério, quando ela tem uma grande oportunidade, uma grande chance na vida, ela tem uma grande porta aberta, mas, no entanto, ela sabe que ela não tem outra escolha a não ser abrir mão de tudo aquilo para fazer uma única opção, uma única escolha, ser o que Deus quer que ela seja, fazer o que Deus quer que ela faça. E ele conta testemunhos de pessoas que hoje poderiam estar milionárias, pessoas que já vinham de família de berços ricos, né, vamos dizer assim, nasceram em berço de ouro, como diz, e abriram mão da sua fortuna, abriram mão de suas famílias, abriram mão de tudo que ele tinha de benefício para poder tornar-se pregador do Evangelho. E muitas são as pessoas que passam por situações assim. Então a regra é ser um sacrificador. E o primeiro sacrifício é a própria vida. O primeiro sacrifício é a própria vida. Jesus sacrificou a vida física dele, que ele tinha que levar no corpo físico dele todas as nossas dores, enfermidades e tal e tal. Hoje nós sacrificamos a nossa vida no sentido de objetivos, vontades e tal, tal. Foi o que Deus falou para Abraão. Olha, sai da sua terra, da casa do teu pai, da sua parentela. Detalhe, Abraão, ele tinha o peso da idade como qualquer ser humano. Ele não era especial e, apesar de estar com 75 anos, tinha uma força, uma coisa excomunal. Ele tinha o peso da sua velhice no corpo. Aí o camarada podia dizer para Deus, mas agora estou a ponto de me aposentar, já sofri tanto, já passei por tanta dificuldade na vida, estou em vias de fato de me aposentar, e o Senhor me faz um pedido desse. Agora, o bom é que você entenda que Deus não atrasa nem adianta. Ele vem no tempo certo. Ele vem na hora certa. E hoje, eu quero que você, na hora da oração principalmente, que você entenda você foi suscitado. Né? Você foi suscitado, criado. Isso quer dizer criado. Suscitar quer dizer fazer, criar. Então, você foi suscitado para quê? Com certeza não foi para fazer peso na cadeira, não foi para fazer parte de um povo e simples e puramente, com certeza não. Infelizmente, muitos acham isso. Alguns encaram a igreja igual um supermercado. Ah, como assim, pastor? O supermercado, hipermercado, ou que seja coisa assim do tipo, ele oferece o produto que a gente precisa. Mas muitos de nós também damos preferência ao preço que se é oferecido e também, às vezes, a comodidade. Né? Então, a pessoa vai lá, que seja comprar um produto lá da marca Nestlé, tem aqui no mercadinho da esquina, tem no Extra, tem no Carrefour, só que a estrutura de um lugar e outro nem se compara. Então, a pessoa vai atrás do produto que ela quer dentro de um determinado mercado. Se aquele mercado não oferecer o que ela agrada, o que ela quer, ou o que ela acha legal, que seja o simples fato da arrumação do local, ou o estacionamento, etc. e tal, o que ela faz? Vai em outro mercado. Porque para ela interessa só o produto, ela não tem uma ficha de um compromisso e fidelidade. Só compro no hipermercado Extra, eu só compro no Açaí, só compro no Atacadão. Não, ela compra onde tiver barato. Tem gente que trata a igreja do mesmo jeito. Ele não sabe por que ele não cresce, por que ele não desponta na vida, por que ele não aparece, porque
A igreja foi feita como casa de oração, mas a igreja é considerada o corpo de Cristo e cada parte do corpo tem a sua devida importância. E se Deus colocou você naquela igreja, você é parte do corpo de Cristo. Imagine você agora, o meu dedo mindinho resolve sair da mão e ir para o pé, porque lá também tem dedo, então eu vou ficar, o dedo mindinho agora vai ficar fazendo parte do dedo do pé, ou os dedos do pé. Como assim? Não vai servir para nada, vai ser inútil em todo o tempo. E assim, se você não entender isso, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou para você, o que Deus fez você ser, ou para que você nasceu, você não consegue desenvolver. E olha o que diz: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, ou seja, uma pessoa que além de ser sacrificadora, ela também é fiel. O que significa fiel? Digno de confiança. Aquela pessoa que você pode pôr a mão no fogo, como diz o ditado, você pode confiar. Você faz com ela um propósito, que seja fazer uma coisa, estar num lugar, e a pessoa corresponde. Você fica até seguro. Ah, mas está chovendo, será que o fulano vem? Vem, pode ficar tranquilo que o fulano é fiel. Ah, mas com essa torrencial de água, como é que ele vai chegar? Amigo, o fulano vem, fica tranquilo, ainda que seja nadando, ainda que seja nos bueiros, ele vem nadando por dentro da água aí nos bueiros, ele vem. Pessoa digna de confiança. Você é assim em relação a algum propósito espiritual? Você é assim em uma campanha, uma corrente na igreja? Você é assim no objetivo espiritual que Deus te dá? Ou você sempre tem os seus motivos para falhar com a sua palavra, não cumprir os seus ditos ou as suas obrigações e ainda quer ser uma pessoa de glória, de honra? Olha o que ele diz. É um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Quem recebe essa graça de ser um cristão, ele tem que ter essa disposição, fazer segundo o coração e a alma de Deus. Coração quer dizer a própria disposição, e a alma, o entendimento, a compreensão, a emoção e tudo quanto Deus quer que seja feito. Aí ele diz: e eu lhe edificarei uma casa firme. Ou seja, para você ser esse sacerdote, você tem que ter uma casa firme. Casa representa duas coisas. Uma delas é o nosso corpo. Olha o que diz lá no livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Uma casa firme. Aqui pode-se dizer uma pessoa firme. Veja que Deus fala do coração dele e da alma dele. Aí alguém diz: tá, mas e o meu coração e a minha alma? Aqui que vem a explicação. Hebreus 3, o capítulo, versículo 6. Vamos ler do versículo 1 em diante. Característica de quem assumiu o sacerdócio. Quem entendeu que evangelho é sacrifício. Se você não tem disposição para se sacrificar ou para aceitar o sacrifício que Deus faz da sua vida, você não consegue ter uma casa firme, você não consegue. Lá diz que Deus edificaria uma casa firme e, além disso, estaria sempre diante do seu ungido. É aquela pessoa que nunca perde a comunhão com Cristo. É aquela pessoa que está sempre na face de Deus e vice-versa. Por quê? Porque ela tornou-se um sacerdote, ela aceitou o desafio. Diz aí, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, veja, tornou-se da família do santo Deus, torna-se santo. Irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então não foi propriamente o pastor. Eu, por exemplo, já tive grandes alegrias e também algumas decepções. Então, por conta disso, hoje eu sou muito mais, como diz, gato escaldado. Em relação a quê? Em relação ao que Deus fala conosco, em relação ao chamado que uma pessoa tem, uma obra que a pessoa tem, um ministério que a pessoa tem. E há casos em que nós nos apostamos, arriscamos, colocamos até o pescoço à risca, às vezes, para desabrochar aquela pessoa, para fazer ela crescer, para fazer ela ser aquilo que nasceu para ser. E há casos que funciona e que aquilo torna-se até um louvor e honra, não somente para Deus, mas para a igreja, para aquele pastor que foi usado para fazer aquela obra. Mas há muitos casos também em que a pessoa não tem vida com Deus, não tem entendimento, e ela então confunde. E ela diz: não, eu estou fazendo porque o pastor disse que eu tenho que fazer, porque o pastor disse que eu tenho chamado. Ele não entendeu que a vocação é celestial.
Então, antes do Samuel nascer, o apóstolo Paulo fala que antes de eu nascer, no ventre da minha mãe, Deus já havia me separado e me escolhido para o evangelho. Ele fala isso em Gálatas capítulo 1, que antes no ventre da mãe dele, Deus já o tinha separado e escolhido para ser ministro do evangelho, e Deus já havia decidido que em Paulo ia revelar o seu filho Jesus. Já estava tudo planejado. E Deus permitiu Paulo viver, sabe Deus quantos anos ele tinha quando se converteu, mas no entanto, já estava planejado que um tempo certo ele ia então sacrificar tudo que ele achava certo, a vida dele em si, para ser ministro do evangelho. O evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que ressuscita mortos, que limpa os leprosos, que expulsa os demônios. Essa foi a regra que Deus estabeleceu para o Paulo, mas ele aceitou. Há quem diga, numa tradição, naquela época ele era saduceu, que era um grupo religioso da época. A gente entende que ele devia ter mais de 30 anos de idade, porque existiam algumas regras para fazer parte desse grupo. Uma delas tinha que ter no mínimo 30 anos de idade. Então, entende-se que o Paulo não era um menino de que seja de 20 e poucos. Ele já tinha 30 anos, que é considerada a idade adulta do homem. Então, ele tinha ali 30 anos de idade, no mínimo. Ele era do Sinédrio. Ao mesmo tempo, dos saduceus e do Sinédrio. Ao mesmo tempo, para fazer parte desse grupo, a regra era, tinha que ser casado. E aí, então, baseado nisso, muitos atestam que o Paulo devia ser um homem casado. Ele não toca no assunto, não fala abertamente, mas deixa bem claro que ele tomou a escolha, fez a escolha de servir a Deus acima de tudo e deixou tudo para trás. A história que fala sobre a vida dele diz que isso certamente aconteceu porque a mulher dele, supostamente, não quis carregar a cruz junto com ele, vivia a vida que ele ia levar. Então ele largou a mulher e foi tocar a vida. Simplesmente aceitou o ministério de Jesus acima até da sua natureza, que fosse humana ou conjugal. E ele fala palavras que dá a entender nas entrelinhas que isso realmente pode ter acontecido com ele. Não fala de filhos, mas fala a respeito de cônjuge e coisa assim do tipo. Mas isso é um outro detalhe. Mas a questão é que o Paulo entendeu que a vocação que ele teve não foi vontade do homem e nem da carne. Em João capítulo 1 fala que nós somos o que somos, não é vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas vontade de Deus. E quantos nós jogamos isso na lata do lixo? Achamos que igreja é um clube social. Estamos aqui porque o ambiente é agradável, mas estamos só para fazer o que queremos ou o que achamos certo. Por isso, muitos não têm uma casa firme, muitos não conseguem se manter para sempre na presença do ungido. Aí ele conclui dizendo assim, da participação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, ele não só é Salvador, apóstolo quer dizer enviado, e ele é sumo sacerdote da nossa confissão. Sumo quer dizer principal, o maior de todos. Então Jesus é o sumo sacerdote, o principal do sacerdote. Ele é o maior exemplo de sacrifício que uma pessoa pode fazer por amor aos outros, por amor a pessoas que ele nem conhecia pessoalmente, mas que ele foi lá usado para poder salvá-las. Esse é o maior exemplo. Ele é o sumo sacerdote. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Aí ele continua. Veja que está uma vírgula, né? Não termina aqui o assunto. Ele diz, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés, em toda a sua casa. Lá ele diz que Deus ia suscitar um sacerdote fiel. Talvez a sua vida esteja parada em muitos aspectos, em muitas áreas, porque você insiste em duas coisas. Primeiro, você não aceita o fato de ser um sacerdote. Você quer viver a sua vida, você quer tomar as suas decisões, você quer fazer o que você acha legal, o que você gosta. Não tem como. O sacerdote é sacrificador. A natureza do sacerdote é oferecer sacrifício. Eles que matavam os animais na época da lei, eles que matavam os animais, eles que faziam checagem se o animal estava apto a ser sacrificado, eles que tinham essa responsabilidade muito sagrada e santa na época. Então, ele hoje, o sacerdote hoje, é a mesma coisa. Ele que analisa os sacrifícios que dá a Deus, o que faz e tal, e é a obrigação que ele recebe. Se ele aceitar, Deus, então,
surge no coração dele essa responsabilidade de ser um sacerdote. Aí ele conclui, ele diz, versículo 2, sendo fiel ao que o constituiu. Ou seja, se Deus te constituiu um apóstolo, te constituiu um pastor, te constituiu um líder, um ministro de louvor, alguém que faz parte do louvor da igreja, do coral, te constituiu tia da escolinha, que nós estávamos falando ali agora há pouco, te constituiu um coluna, te constituiu, que seja em qualquer aspecto da igreja, um patrocinador, um ancião, ele te constituiu. Constituir quer dizer fazer. Quando Deus faz isso, aliás, Deus tem que fazer isso para que a pessoa continue sendo um sacerdote, para que ela continue tendo uma casa firme. Por outro lado, qual que é o grande problema? Deus me chama, Deus me unge, Deus me dá o ministério, e eu traio Jesus por causa da esposa. Eu traio Jesus por causa do meu filho. Eu traio Jesus por causa do meu trabalho. Eu traio Jesus por causa... A pessoa trai Jesus por causa do marido, por causa da mãe, por causa do tio e qualquer outra coisa que seja. Conclusão, essa pessoa não consegue ter uma casa firme. Ela não consegue ser firme naquilo, tudo que Deus fala para ela. Ela não consegue pegar o arado e ir adiante sem olhar para trás. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para ir dar ao reino dos céus. A pessoa não consegue entender o reino dos céus, o domínio dos céus não faz parte da vida dela, porque ela não tem a disposição para ser um sacerdote. Ela não consegue. Ela até gostaria de ser, ela até olha um missionário da vida e outros mais, que vivem uma vida em sacrifício ao evangelho, em sacrifício à obra de Deus, ele até admira, puxa vida, né? Como é dedicado, como é entregue a isso tudo. E ele poderia ser também, mas Deus bate o olho e sabe que ele não admite, ele não aceita ser um sacerdote. Ele não tem sobre si aquela disposição. Eu vou fazer conforme o coração de Deus. Eu vou fazer conforme a alma de Deus. Eu vou fazer conforme Deus quer que eu faça. E ele então, quando tem essa disposição, olha o que acontece. Versículo 2, finalzinho. E também o foi Moisés em toda a sua casa, fiel. Fiel a quem? Aquele que o constituiu, que no caso é Deus. Porque ele é tido por digno de muito maior glória do que Moisés, está falando de Jesus. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a edificou. Ou seja, Deus é que edifica as coisas. Ele conclui, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança, até quando? Até o fim. Como é que Jesus pode ser Senhor na vida de alguém que não consegue conservar a esperança, que quer dizer salvação, e ao mesmo tempo a glória de viver aqui como coroa de glória e não de vergonha, de derrota? Tem muita gente que não tem essa firmeza dentro de si. Não, peraí, mas agora eu vivo para a glória de Deus. Eu visto para a glória de Deus, eu como para a glória de Deus, eu toco para a glória de Deus, eu canto para a glória de Deus, eu dirijo para a glória de Deus, eu casei ou vou casar para a glória de Deus, eu sou o que sou para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu vendo para a glória de Deus, eu sirvo na igreja como obreiro para a glória de Deus, eu prego para a glória de Deus, e eu mantenho aquilo aceso. Eu não perco a esperança, como ele diz ali, eu não perco a confiança e nem a glória da esperança. Ou, tem outra tradução que fala a esperança da glória até o fim. Eu sou aquele camarada constante. Eu tenho início, meio e fim. Eu não deixo as coisas no meio do caminho. Eu não paro, eu não largo mão. Eu não solto os projetos de Deus. Eu não deixo os sonhos de Deus em segundo plano. Ao contrário, o meu alvo é realizar os sonhos do meu Deus. O meu alvo é fazer o que o coração do meu Deus quer que seja feito. O meu alvo é viver de acordo com a alma do meu Deus. É lutar, é crer naquilo, é estar disposto a viver essa realidade. Quando eu tenho essa característica, Deus então firma.
Deus dá para mim uma casa firme. Deus me faz viver perante o seu ungido, que é Jesus, para sempre. E Ele faz isso desde que eu aceite um detalhe. Olha o que diz o livro de Provérbios, falei na quarta-feira. Provérbios, o capítulo é o 12, versículo 8. Provérbios 12, 8. Essa é a essência, irmão, do chamado do homem. Veja que nós somos casa de Deus. E Jesus opera sobre essa casa daqueles que aceitam o desafio, né? De serem feitos sacerdote. E por quê? Porque Jesus não pode mais viver entre nós humanamente falando. Ele está hoje à destra do Pai e precisa de outras pessoas que continuem a obra que ele começou aqui. Por isso, nós temos que ter a característica dele de sacrificar a nossa vida para o evangelho dele. Diz aí, capítulo 12 de Provérbios, versículo 8, diz assim: segundo o seu entendimento, será louvado cada qual. Esse entendimento aqui é o entendimento do que eu estou pregando, sobre o fato de você entender que todo cristão, ele é sacerdote. Todo verdadeiro cristão, se você conhecer um cidadão que diz ser cristão, mas ele não é capaz de negar as suas próprias vontades. Ele não é capaz de negar os seus próprios planos e desejos para obedecer a Deus, para fazer o que Deus quer. Ele pode ser convencido, mas não convertido. O verdadeiro cristão convertido a Cristo, ele é um sacerdote. E ele aprende, pela natureza da própria chamada, que ele tem que ser fiel no coração e na alma, segundo aquele que o constituiu. Quem que me chamou foi Deus, então vou ser fiel a ele. Vou ser fiel ao que ele quer para mim. Vou até o fim. Esse sacerdote assume um compromisso como Paulo assumiu, e o Paulo diz assim: eis que está sobre mim a obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não o pregar. Todo fiel sacerdote, ou aquele que aceitou o desafio, ele tem sobre si a responsabilidade que pesa sobre ele como obrigação. Eu tenho obrigação de continuar, eu tenho obrigação de terminar isso aqui. Eu tenho uma glória da esperança até o fim. Eu não desisto. O meu Jesus, ou aquele que ressuscitou dos mortos, que voltou para viver em mim, ele é o mesmo ontem, hoje, ou será para... E qual foi a vez que Jesus desistiu de alguma coisa? Qual foi a vez que Jesus negou fazer a vontade do Pai? Qual foi a vez que Jesus teve medo, inclusive, da própria morte? Nunca. Se você ler, você vai ver isso. Qual foi a vez que Jesus tinha indisposição de ajudar alguém? Nunca. Essa é a regra. Aí ele diz assim, no final do versículo 8. Segundo o seu entendimento, cada qual será louvado, mas o perverso de coração estará em desprezo. Quando você perverte a chamada de Cristo, quando você passa a achar que o que Deus pede para você é difícil demais, você não tem condições ou coisa do tipo, você perverte. A Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo, sim ou não? Então, Deus foi bom ter feito você evangélico. Ele não foi mal. Ele não foi mal ter tirado você da prostituição, ter tirado você do pecado, do inferno. Aí todo mundo aceita. Mas quando ele te dá um chamado, um ministério, quando ele põe em você uma obrigação para você fazer aquilo até o fim da vida aqui na terra, ele também não foi mal, não. Oh, Deus, agora que eu ia casar, mas logo agora que a minha filha está adolescente, que o meu filho foi para a faculdade, poxa, agora que eu ia entrar na aposentadoria, o Abraão poderia dizer, vou ter que largar tudo, mudar uma idade dessa e tal, tal. Não, eles entenderam, vamos dizer assim, figuradamente ou inconscientemente, eles tinham a disposição para obedecer, porque sabiam que tudo que vinha da parte de Deus era bom. Desde lá de Gênesis, na criação, Deus fazia tudo, no final do dia ele fazia uma análise e diz a Bíblia, e viu Deus que era bom. Então, querido, não tem para onde justificar a sua negativa em relação a não ser, não estar e não fazer. O segredo é esse. Primeiro você tem que descobrir o ser. Depois você tem que descobrir o estar. Estar o quê? No lugar onde Deus quer que você esteja, na posição e tal, tal. E depois fazer o que Deus quer que você faça.
essa é a situação. Jesus sempre soube quem ele era. Jesus esteve aqui na terra fazendo tudo que o Pai o mandou fazer e ele fez tudo o que tinha que ser feito. E ele sabia que ele estaria à destra do Pai. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz que nós estamos cercados de uma grande multidão de testemunho e que ele, Jesus, nos propôs uma carreira e nós temos que correr essa carreira. Nós temos que correr com paciência a carreira que está proposta. Ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então veja, autor é o que cria, consumador é o que faz acontecer. Qual é o Jesus que você carrega dentro de você? Que concepção que você tem de Jesus? Por isso, a ressurreição. Ele não podia morrer, porque ele é o príncipe da vida. Ele só morreu lá fisicamente para pagar os nossos pecados, os nossos erros. Mas ele já existia antes de nascer no corpo daquela criança. E depois, hoje, no caso, ele tem um corpo físico e continua existindo para sempre. Deus resolveu dar a ele esse corpo físico para que ele fosse exemplo e salvador da humanidade. Mas ele sempre existiu. Ele nunca deixou de existir. Não foi um bebê como um filho que a gente tem aqui na terra, que surge sem antes ter existido. Não, Jesus sempre existiu na sua essência. Ele é a palavra viva de Deus. E aí eu pergunto de novo, qual é o Jesus que você carrega dentro de você? Aqui diz que segundo o seu entendimento, cada qual será louvado. Quando você entende isso, você passa a ter louvor da parte de Deus. Essa é a regra. Também diz que o favor do Senhor está na casa daquele que pratica o bem. Tem outra tradução que fala um pouquinho diferente, não vou ler aqui não para não estender mais, mas o favor do Senhor é para aquele que pratica o bem. Se você, tem tradução que fala, o homem de bem alcançará o favor do Senhor. Quando você entende que você é a bênção sobre a face da terra como um verdadeiro e autêntico cristão. Em você, Deus põe a bênção de todos os vizinhos, da esquerda, da direita, de cima, de baixo. E aí não importa se esse vizinho é do espiritismo, se ele é budista, se ele é da Seixonoe, se ele é Hare Krishna ou qualquer outro tipo de coisa. Importa uma coisa, que você, que é a luz do mundo, o sal da terra, está naquele lugar. E se esse vizinho bater a sua porta, ou você souber de uma necessidade dele, você então age como um sacerdote fiel. A quantas pessoas Jesus quer salvar? A quantas pessoas Jesus quer abençoar? A quantas pessoas Jesus quer curar? Ele pode contar com você para isso? Ou você seleciona quem você quer amar, quem você quer curar, quem você quer salvar, quem você quer estar perto, quem você quer ter amizade. Você que escolhe. Essa é a regra, irmão. Tem um amigo que faleceu um tempo atrás e ele tinha sérios problemas de relacionamento. Todo mundo criticava, sentava a lenha, falava mal, que dava até dó. Alguns diziam, esse cara é louco. Mas se fosse hoje, ia usar o termo bipolar. E eu conheci em 2000, ano 2000. E aí eu me lembro que numa oração lá que eu estava orando pelos pastores, me veio ao coração. Se aproxime e ensine-o a ser amigo e ser amado. Na hora eu quase parei a oração. Eu? Poxa vida, mas o cara é chato, o cara é um mala de bota, de galocha. Mas enfim. Eu entendi o recado. Agi como a carne muitas das vezes quer agir, mas eu entendi. Falei, tá bom, Jesus, eu vou encarar. Olha, foi terrível suportar as manias, as frescuras do camarada e tal, mas Deus me usou tremendamente. E o cara tornou-se amado. Todo mundo gostava dele. Inclusive, até o pastor Jaime, na época, tinha um certo receio dele, que ele era meio difícil, muito difícil. E aí eu me lembro que um dia o pastor Jaime, ele passou o Natal na casa do pastor Jaime lá, e aí ele falando dele, pessoal, fulana tem prendas domésticas maravilhosas, hein?
Estivemos lá em casa na ceia do Natal e no dia seguinte lavou a louça, arrumou a casa, melhor do que muita mulher que eu conheço por aí. Tá? Olha, parabéns. Não sabia que ele tinha esses dotes, mas tudo aconteceu porque eu entrei no meio e ao mesmo tempo, quando Deus deu a oportunidade, eu fui até o pastor Jaime e falei, pastor, o fulano pensa assim, 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 a seu respeito. O que eu posso fazer, irmão? Não, nada, você não pode fazer nada, mas te peço algo. Se tiver a oportunidade de permiti-lo se aproximar ou coisa assim, você vai ver que ele mudou. E assim foi, a tal ponto que ele foi participar até da ceia de Natal. Nesse dia o pastor já me chamou também, mas eu fui para casa. E ele foi participar da ceia de Natal, um determinado Natal, na casa do pastor Jaime. Então veja que ser sacerdote traz as suas dificuldades. Sair da terra, da parentela, da casa do pai, suportar a burrice do outro, a ignorância do outro, a rebeldia do outro, até que se cumpra o ministério na vida daquela pessoa. Todo sacerdote tem essa capacidade, só não faz quem não é. Quem quer cuidar da própria vida, quem quer uma bênção para viver feliz e o resto que se dane, ele não desenvolve, ele não consegue ter profundidade espiritual, ele não consegue ter comunhão plena com Cristo. E a razão, que é como alguns já disse, para quê? O camarada vai estar cheio de unção. Deus unge o camarada, põe ele que até brilha no escuro. Não fala de Jesus para ninguém. Se Jesus precisar contar com ele, que seja para apoiar alguém, para dar um exemplo, para ajudar alguém a mudar, ele não pode. Porque ele é todo cheio de não me toque, não gosto, não quero, isso eu não faço. Que vantagem Maria leva? Agora, vou te dar a resposta pelo qual você pode ter perdido essa bênção. João capítulo 8, versículo 51. Aí a gente faz a oração. E aí você vai ver a essência da ressurreição. João 8, capítulo, versículo 51. Vou ler do versículo 48 em diante. Diz aí, ó. Respondeu-lhe, pois, os judeus e disseram: não dissemos nós bem que é samaritana e que tem demônio? Jesus respondeu: não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Às vezes, para honrar a Deus, você passa até como sendo alguém do diabo, alguém que é insensível, alguém que não é de Deus e tal. Aí ele diz: eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha o quê? Palavra nunca verá. Está aí. Por que Jesus ressuscitou dos mortos? Porque ele guardou a palavra do Pai, que disse a ele que ele passaria no Hades, que ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Por isso a morte não teve efeito sobre ele. Foi fiel o tempo todo ao que o Pai lhe falava. O dia que você aprender a ser fiel ao tempo todo ao que Deus lhe fala, ninguém mata você, filho. Ninguém tira o seu ânimo. Ninguém tira você do lugar. Ninguém te afasta do plano que Deus tem para você. Mas às vezes o grande problema é que você não quer ser sacerdote. Você quer viver uma vida de sombra e água fresca. Falou em sacrificar, que seja uma coisa, uma situação, uma circunstância, um sentimento. Pronto, perdeu a amizade. Aí já não, porque é difícil, Jesus sabe e tal. E você tem que aprender a fazer escolhas. Eu já vi pessoas vir para a igreja e na conversa, o marido no caso, e na conversa ele disse assim: pastor, vou falar para o senhor porque que eu estou aqui na igreja. Falou com toda sinceridade, lá em Carapicuíba. Eu não estou aqui por causa de Jesus. Eu não conheço ele. Não sei quem ele é. Mas passei a acreditar que ele existe e que é de verdade por conta da transformação da minha esposa. Minha esposa era egocêntrica, minha esposa era terrível, difícil de lidar, era uma pessoa extremamente complicada. Mas o que houve de transformação nela e o que ela alega ser esse tal Jesus, não tem como negar que ele exista. Você vê,
o testemunho da conversão da irmã. E a mudança foi tão radical que o marido veio para a igreja, não por causa de Jesus, mas por causa da mudança que ele viu nela. Ele passou a crer que Jesus existia. Meses depois, batizei ele também, porque aí ele teve aquela consciência de quem era Jesus na vida dele. Mas essa irmã contou um testemunho. Quantas das vezes? Antigamente o marido falava, ela já mandava na lata. Está pensando o quê? E aí, a partir do momento que ela aprendeu que mulher rixosa não pode ser, que a mulher tem que ser submissa, e uma das situações, a principal situação é verbalização. Ela então aprendeu a se calar. E ela contou num testemunho como que era difícil às vezes. Aí ela corria para o banheiro, corria para um lugar, para o outro, e lá ela, mas não posso. E aí voltava toda sorridente, toda mansa. Ela não ficou fora de si. Ela não virou um robozinho, Deus meteu a mão no botão, pum, desfez a programação e ela passou a ser mansa de imediato. Não, ela entendeu que ela tinha que ser aquilo que Deus queria que ela fosse, como esposa, como cristã. E ela lutou, até que virou algo normal. É assim. Então, só não faz quem não quer, ou quem não tem o chamado para ser um sacerdote. Espero que você tenha entendido e que você viva de hoje em diante essa realidade. É lindo, é maravilhoso. Deus suscitar, criar alguém para ser sacerdote fiel a Ele. Seja fiel a Ele, que vale a pena. Agora os irmãos vão aproveitar a oportunidade e ele vai dar para você um pão asmo, que todos podem participar, né? Esse aí é caseiro, minha esposa aprendeu a fazer um tempo atrás, a gente então usa esse aí que é caseiro. Pão ázimo quer dizer um pão sem fermento. Você sabe que muitas das coisas que hoje está te atrapalhando é porque você pode ter deixado entrar muita sujeira, muita situação ruim no seu coração. E isso impede você de dar continuidade, isso impede você de ser uma pessoa pura e santa. E Deus usa os santos, Deus usa aqueles que são santificados pelo Senhor. Então nós vamos participar dessa cerimônia no tempo certo, como Santa Ceia. Você vai estar com ele na mão, nós vamos orar. E a primeira oração que você tem que fazer, a Bíblia diz que Deus, inclusive tem em Provérbios 22, se eu só conferir aqui, eu vou ler para você, não lê não, para a gente não sair aqui do foco. Mas, deixa eu conferir aqui. Tem coisa que a gente faz um trocadilho e funciona. É isso mesmo. Diz: o que ama a pureza do coração e tem graça nos lábios, terá por amigo o rei. Se você quer que Jesus seja o seu amigo, você tem que ter duas coisas. Primeiro, pureza no coração. Segundo, graça nos lábios. Ou seja, o seu linguajar tem que levar a graça de Deus para as pessoas. Sempre trazendo uma palavra de esperança, uma coisa assim. Ontem nós estávamos ali, estava preparando para ir embora, e aí começou um tumulto ali na faixa de pedestre aqui na direita. E aí, a princípio parecia ser uma moto que caiu, alguma coisa assim, um atropelamento. E eu estava ali, aquilo começou a me incomodar, e eu estava vigiando ali uma coisa, eu virei para o pastor Renato, falei, faça favor, dá um pulo ali e vê o que aconteceu. Aí ele foi, uma pessoa no chão, estava com uma tentação, não se sabe exatamente o que, passou mal e caiu ali. Alguém estava perto, não sei se parente, próximo, longe, marido, alguma coisa assim. E aí o pessoal já se fazendo volta, outros já bloqueando a faixa para os carros desviarem. E aí ele chegou, perguntou o que era, o camarada já meio grosseiramente, disse, não é nada não, e tal, não sei o quê. E aí ele virou para a pessoa e falou assim, amigo, eu vim aqui para ajudar, eu sou pastor, quero fazer oração por ela, posso? Ah, sim, por favor, por favor. E aí já foi lá, fez oração e tal, e eu saí uns 10, 15 minutos depois disso, e ainda infelizmente não tinha chegado o SAMU. Mas é assim, irmão, o pessoal pode ser quem for, pode estar em situação qual for, quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser ajudado? Para isso, Deus põe na terra cristãos que têm a função de fazer o papel do crente, que é aquele que oferece ajuda, aquele que vai até o necessitado. É assim, é para isso que nós temos que estar sempre como sacerdote fiel ao que Deus fala. É acordar de madrugada para orar por alguém, é carregar alguém. Comigo acontece constantemente.
Há ocasiões que eu carrego a pessoa o dia inteiro, às vezes no coração, às vezes horas a fio, sabendo que está acontecendo alguma coisa. Eu intercedo, eu oro, eu mando, né, orações, assim, bênçãos como posso, mas há casos que perduram o dia inteiro. Já houve casos de ficar a semana inteira. Mas eu sou um ser humano, eu tenho a minha vida, eu tenho, né, aspas, as minhas coisas a fazer, vou ficar pensando no fulano o dia inteiro. Mas sacerdote é assim. Ele admite, ele assume. É o sacerdote aqui do altar, que seja em relação aos músicos, em que ele assume o compromisso e ele passa a ser aquele que pensa nos outros, que ora, que dá uma palavra, que dá um conselho, que dá uma direção para a pessoa. Então é possível, basta você querer. Jesus não obriga não, você faz se quiser, voluntariamente. Agora os irmãos vão oferecer aí. Você pega o seu mesmo sentado, como sempre fazemos na Santa Ceia, e aí depois, na hora certa, eu falo e você participa. Isso, pega o seu aí. Todos podem participar, não é a Santa Ceia, estão sendo batizados ou não, Deus pode abençoar você da mesma forma. E esse pão, como eu disse, representa o corpo puro, o corpo santo na vida de cada um de nós. Isso. Quem pegou, já se coloque de pé, feche os olhos. Vamos louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Deus quer homens e mulheres que aprendam a servir a Deus e realizar a sua vontade em nome de Jesus. Pai, seja assim o nosso viver. Que essa letra, meu Pai, deste louvor, participe como parte de bênção sobre esse pedaço de pão. E quando essa pessoa comer, que ela aprenda a viver para sempre na tua presença. Ele é Senhor. Sobre tudo que há, é Senhor. Sobre o inferno já venceste, Trouxe a vida. sobre todos os filhos teus. Por amor, meu querido. Sobre os céus, tu governas, sobre a terra, sobre tudo que há. Ele é Senhor. Senhor, Sobre o inferno já venceste. já vencestes, Trouxe vida. sobre todos os filhos teus. Por amor, e o Cristo no Calvário liberou por nós, e o véu de alto a baixo foi rasgado, nos trazendo livre acesso. Carregou em teus ombros minha dor, minhas doenças, o teu nome sou sarado, eu sou livre. Estamos livres. Ele é Deus absoluto. E Ele faz isso por mim e por você. Você que vai me abençoar, e vamos confirmar essa bênção sobre este pão. Tente de novo meu coração, de novo minha canção. De novo sacerdote fiel, de novo minha canção. Estamos aqui para viver essa verdade. Queremos dar tudo que somos, a nossa canção,
sei o que pode ter separado essa mulher, este homem, essa criança, esse jovem do Senhor. Eu não sei se tentação financeira, eu não sei se tentação moral, eu não sei se tentação é a ordem familiar, eu não sei se tentação familiar, ou quem sabe a ordem profissional. Eu não sei, meu Deus, qual tentação pode ter atingido essa pessoa. Eu não sei qual foi o pecado que ela cometeu. Mas se ela entender a regra da vida, que o Senhor quer que nós venhamos servi-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Diz a tua palavra que o favor do Senhor é para o homem de bem, aquele que tem esse entendimento no coração. Ele começa então a usufruir dessa graça, porque o favor do Senhor é para o homem de bem. E o Senhor então fará maravilhas através desse homem dessa mulher. O Senhor disse a Pedro: eu vos farei pescador de homens. O Senhor disse a Mateus: 20, siga, e eu te farei um apóstolo. E assim Deus, esses homens tomaram decisões simples de seguir o Senhor pelo caminho, com uma ferramenta nunca antes vista aqui na terra, a ferramenta do Evangelho, que de graça eles receberam e de graça eles tinham que dar. O Evangelho que levantava o paralítico, que curava as pessoas, o Evangelho que libertava os perturbados, o Evangelho que tirava o peso de uma prostituta que vivia aquela vida imoral, suja e imunda. O Evangelho, Pai, o Evangelho que nos foi dado para mudar a nossa história, mas também da nossa família. Pai, coloque a bênção sobre esse pedaço de pau, e que essa pessoa então possa saber na sua alma e no seu coração que ela precisa entregar tudo, ela tem que dar tudo, absolutamente, e o Senhor então fará o restante por ela. Como está escrito em Salmos 37, ensine o teu caminho, entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Quando você entrega o seu caminho a Deus, quando você entrega a sua vida a Deus de verdade, Ele tudo fará por você, Ele tudo colaborará, Ele tudo edificará, tudo construirá, tudo voltará para o seu lugar, tudo será como Ele assim planejou, porque não tem palavra que volte vazia que sai da boca dele. Então agora Jesus ressuscita aquela palavra, ressuscita, meu Deus, aquele chamado, aquela promessa que o Senhor deu a essa mulher, a esse homem. Ressuscita agora, meu Deus, os sonhos que já haviam morrido. Ressuscita agora, meu Deus, os ministérios. Ressuscita, meu Deus, a força. Ressuscita, meu Deus, a alegria, a santidade, a habilidade, a condição de servir o Senhor. Ressuscita agora como ressuscitaste dentre os mortos, e que essa pessoa saiba que se ela guardar a sua palavra, ela nunca verá a morte desse plano, ela nunca verá a morte desse casamento, ela nunca verá a morte desse ministério, ela nunca
céus, Ele governa, Ele é Deus. Sobre a terra, sobre tudo que há, Ele é Senhor absoluto, sobre o universo da vencer. Sobre os seus por amor, foi rasgado, não há separação. Entregue todo o coração. Te dou. Louvo e engrandeço esse nome. Entregue, vai a bênção. Nada pode. Nunca mais. Eu agradeço a sua oportunidade. Estamos novamente religados e energizados. E se alguns estavam fora, é hora do Senhor recobrar essas forças e fazer tudo aquilo quanto a sua palavra declara. E isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Depois, família, e forte, salve de palmas. Ele é Deus, absoluto em tudo, sempre há de ser. Pode sentar você aqui na igreja, daqui a pouquinho a gente ora mais um pouco e vamos recitar de novo esse louvor que Deus falou no meu coração profundamente por essa letra aqui. E Deus tem muito para fazer. O detalhe é você dar tudo, absolutamente tudo. Para você de casa, fica aí o recado, continuando firme naquela fé de manter a obra de Deus, as portas abertas da igreja. Está aqui aquele envelope tradicional de dízimo, você já conhece. Aqui atrás tem as contas da igreja, tem o WhatsApp, o meu e da minha auxiliar. Você que prefere fazer de forma eletrônica, é até bom para a gente também, seja na igreja, seja em casa, onde quer que você estiver, faça a sua transferência, depois comprovante, você mande pelo WhatsApp para mim ou para minha auxiliar, para a gente poder então computar, colocar como alguém dessa igreja que luta para manter as portas desta igreja aberta. E Deus vai abençoar rica e abundantemente. Vamos continuar nos nossos projetos, Deus vai continuar sendo Deus, e Ele espera que você esteja novamente religado a essa palavra, porque aquele que guarda a minha palavra nunca verá morte. Se um dia morreu algum plano de Deus em você, morreu alguma vontade de Deus, é sinal que você virou as costas para a palavra. Mas hoje é hora de voltar. Ressuscitou Jesus dos mortos, e agora diz a Bíblia que Ele não pode morrer de novo, e Ele vive e vive eternamente, vive para sempre. Então que seja essa palavra no seu coração, para sempre fiel ao que Deus mandou você fazer, para sempre sendo um sacerdote fiel, segundo o coração e a alma de Deus. E aí a sua vida vai para frente. Então continue aí no seu caminho. Jesus vai abençoar rica abundantemente em nome de Jesus. Então você de casa, fique na paz, Deus te abençoe, e que a graça de Cristo seja sempre no seu coração.